Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos fecundar o caminho nosso missionário neste mês missionário extraordinário, celebrando hoje, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra, a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Tomo do comentário sobre o Evangelho de São Lucas de Santo Ambrósio para nos preparar quando ele comenta: Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Nem todo aquele que reza escala a montanha, porque há uma oração mal feita. Mas aquele que reza bem, elevando-se dos bens terrestres aos bens superiores, galga o cume do amor de Deus. Não escala a montanha quem se preocupa com as riquezas ou as honras do mundo, ou ainda quem cobiça o que o outro possui. Sobe aquele que busca Deus, aquele que para a sua caminhada implora a ajuda do Senhor. O Senhor reza não a fim de implorar por si mesmo, mas para implorar por mim. Pois mesmo que o Pai tenha entregue tudo ao poder do Filho, o Filho, no entanto, para realizar plenamente a sua condição humana, julga necessário suplicar ao Pai. E Ele pede por nós, pois é o nosso advogado. Ele, o autor do poder, mestre em obediência, nos modela pelo seu exemplo. E passou a noite toda em oração a Deus. Um exemplo nos é dado, um modelo nos é mostrado para o imitarmos. Não rezarias pela tua própria salvação quando Cristo por ti passa a noite toda a rezar? Não rezarias quando queres empreender qualquer obra, se Cristo, no momento de enviar seus apóstolos, quis rezar e rezou sozinho? Ele chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles. E os enviou, semeadores da fé, para espalharem por todo o mundo a salvação. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amado irmão, amada irmã, é importante esta redobrada atenção para que cumpramos adequadamente com a fecundação vinda da graça de Deus, o quanto é importante orar e orar sem cessar. Jesus subiu a montanha para orar e ali passou a noite toda em oração, lembrando-nos que nós precisamos orar por nossa salvação, orar por nosso caminho que precisa ser reto, orar para que não nos falte luzes para as escolhas que devemos fazer. Por isso ele se preparou orando para chamar os seus discípulos e escolhê-los à luz da vontade amorosa do Pai, como o fez. Chamou-os de apóstolos. Constituiu aquele grupo primeiro base da nossa igreja com uma tradição indefectível e com uma tradição que nos sustenta no caminho. Chamou Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, chamado Zelotas, e também Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus vai mostrar que o chamamento é para uma participação na sua missão. A sua missão é a missão do Pai. Quando ele desceu, ali estavam no lugar plano muitos de seus outros discípulos e grande multidão que se aglomerava ali, vinda de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral e de Tiro
e de Sidônia, para mostrar exatamente que movia o desejo de ouvir Jesus. Há uma palavra proclamada que é Ele e que nós temos que proclamar para suscitar no coração de cada pessoa. Esta é a nossa missão, o desejo de uma escuta e de uma escuta que transforma. Também curar doenças, devolvendo a inteireza humana, espiritual e moral a todos. Superar as dificuldades causadas pelos espíritos maus que também eram curados por atormentarem. Todos procuravam tocar em Jesus porque uma força saía dele e todos eram curados. Essa é a força que nós somos chamados, ao participar da missão de Cristo, a realizar. Por Ele, não por nós, mas por Ele. Por isso, compartilho o belo conselho da carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa, para que se torne um propósito em nossa vida. Quando ele diz: tomai cuidado para que os benefícios de Deus tão numerosos não se tornem condenação para todos nós, se não vivermos para Ele de modo digno e não realizarmos em concórdia o que é bom e aceito diante de sua face. Pois foi dito em algum lugar: o Espírito do Senhor é lâmpada que perscruta as cavernas das entranhas. Consideremos quão próximo está e que nada lhe é oculto de nossos pensamentos e palavras. É, portanto, justo que não sejamos desertores de sua vontade. É preferível ofendermos os homens estultos e insensatos, soberbos e presunçosos na jactância de seu modo de falar, do que ofender a Deus. Veneremos o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado por nós, respeitemos nossos superiores, honremos os anciãos, eduquemos os jovens na disciplina do temor de Deus, encaminhemos nossas esposas para todo o bem. A fé em Cristo tudo confirma. Misericordioso em tudo, o Pai benigno tem amor pelos que o temem, concede com bondade e doçura suas graças àqueles que lhe aproximam com simplicidade. Por isso não sejamos fingidos nem insensíveis a seus dons gloriosos. Supliquemos essa graça para que nós possamos, a exemplo dos apóstolos, os primeiros missionários, nos tornar no coração do mundo autênticos e fecundos missionários e missionárias de Cristo Jesus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, proteja sua casa, sustente sua família, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira